aqui a participação de vocês dois, falando do contexto internacional, para trazer um destaque importante que acaba de sair em relação ao Brasil e à China. O Brasil reiterou a posição contra a independência de Taiwan durante a visita do Mauro Vieira, chanceler à China. A visita de chanceler da China, aliás, aqui ao Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse hoje que o Brasil compartilha do princípio de uma só China, que exige que países com relações diplomáticas com o gigante asiático não reconheçam Taiwan como um estado independente. A afirmação ocorreu em declaração conjunta, agora há pouco, com o homólogo, né, aquele que tem o mesmo cargo lá na China do Mauro Vieira, o Wang Yi. Após a reunião no Palácio do Itamaraty, em Brasília, os dois também discutiram a guerra na Ucrânia, a guerra entre Israel e Hamas, e anunciaram um acordo para estender de 5 para 10 anos o prazo de validade dos vistos dos dois países para turismo e negócios. Professor Trevisan, isso vem depois da vitória de separatistas, né, lá em relação a Taiwan. Esse ponto é importante você lembrar, né? Taiwan é outro quadro, outra realidade, né? Mas a gente precisa lembrar que Taiwan tem uma importância estratégica, comercial, essencial para os Estados Unidos e para o mundo ocidental todo, né? Taiwan é o maior produtor de chip, de semicondutor, 80% da produção de semicondutores vem de lá, né? Do ponto de vista político, né, essa notícia de que o Brasil está fazendo esse anúncio, né, de que é uma só China, a única coisa que não dá para fazer acusação sobre essa situação é que isto é de um governo, vamos dizer, progressista, de esquerda, comunista, qualquer coisa. Porque o Brasil, lá atrás, 1975, foi um dos primeiros países, pleno regime militar, né? Era Geisel. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a, a China, principalmente abandonando Taiwan e reconhecendo Pequim como representante chinês, né? Isso no governo militar, né? Então, portanto, não adianta a gente fazer qualquer acusação. O Itamaraty foi para a esquerda. Cuidado, você teria que chamar o Azeredo da Silveira aqui e fazer ele se explicar, não é? Porque ele também foi para lá, né? Quando a gente olha para isso, talvez a gente tenha que entender melhor, não só negociações comerciais, e eu acho que esse é o ponto importante, né? Eu acho que o Cláudio poderia complementar melhor também esse ponto. Eu acho que eu fiquei prestando atenção no que você dizia, Cláudio, do Brasil se preparar, né, para uma era Trump, né? O Brasil se preparar para uma era Trump vai significar, de alguma forma, para um governo Lula, se proteger um pouco e pode escolher Pequim como proteção, né? Uhum, Se uhum. é escolher Pequim como proteção, está se antecipando, né? Está garantindo espaço, né? Está fortalecendo posições. Isso não há dúvida nenhuma, né? E aí, Porque professor? percebe que a Ah. possibilidade de uma vitória de Trump deixaria o Brasil aí nas mesmas condições que a Europa, com uma espécie de orfandade política. Eu não sei, Cláudio, se você concorda tão forte com a expressão, né? Mas Biden é muito próximo desta nossa realidade e Trump não, né? E nós teríamos ainda, numa realidade dessa, 2 anos, 24, nós teríamos a segunda metade do governo Lula teria que ser com Washington dizendo não, né? É mais fácil, nesse contexto, se aproximar de Pequim, até mesmo para que o establishment econômico americano faça pressão sobre Trump para não abandonar demais negócios com o Brasil, né? Não sei qual é a tua opinião, mas a pergunta do Diego é boa porque faz a gente pensar um pouquinho no que seria Trump para o Brasil e, é claro, o pé em outras canoas que o Brasil colocaria, né? O que você Não, acha? eu concordo 100%. Acho que é isso mesmo o que está em jogo aqui, né? Afinal de contas, não dá para a gente, enfim, ficar esperando boa vontade de um eventual governo americano com Trump. E mesmo que não fosse o caso, não dá para esperar também tanta boa vontade quanto seria interessante para nós, mesmo de um governo democrata, né? Um governo Hum. Biden, né? Eu vou colocar aqui entre aspas essa palavra, mas a generosidade dos governos americanos com relação à América Latina, e inclusive com relação ao Brasil em particular, não é das maiores, né? Então é preciso ter alternativas, é preciso fazer parceria com aqueles que, de alguma forma, podem agir de forma que corresponda aos nossos interesses nacionais.
E se que esses acordos passam por fazer negociação com a China, com ter uma boa relação com a China, é evidente que isso vai ser feito, até porque a gente está falando hoje da segunda potência econômica no mundo já, né, de uma potência militar também, é importante a gente lembrar disso, né, e de um país que tem relações muito positivas com o Brasil, né? Claro, teve aí turbulências durante o governo Bolsonaro, né, com um discurso sinófilo, né, aqueles ataques que fazia o governo chinês, as piadas de mau gosto, todo esse tipo de coisa, mesmo ataques feitos pelos seus familiares, né, os filhos do Bolsonaro, né, a ideia de vacina, né, que o Bolsonaro usava, né, para desqualificar as vacinas de origem chinesa. Mas, enfim, apesar de todas essas turbulências, as relações se mantiveram e com a volta do governo Lula elas se normalizaram, mais uma vez. Lembrando uma coisa, né? Que quando o Lula foi a Pequim, né, pouco depois ali da sua posse, foi recebido pelo presidente Xi Jinping, e a banda de música que tocava ali, a banda militar, tocava Um Novo Tempo, aquela música do Ivan Lins para receber o presidente Lula, que era um recado mais do que claro, né, de que se estava abandonando ali um período de mau relacionamento para um período de relacionamento muito melhor, né? Um novo tempo, mas poderíamos talvez dizer, voltamos aos velhos tempos, né? Em certa Exatamente. medida. É, Dá Cláudio, para pensar das duas maneiras, né? você lembrou bem, né? Porque mesmo durante a era Bolsonaro, você estava falando, eu me lembrei, você tem toda a razão, né? Ele falava em vacina, falava aquela uma série de ameaças, uma série de contundentes palavras, né? Na semana seguinte, a ministra Tereza Cristina da Agricultura estava em Pequim pedindo desculpa. Lembra disso? É? Exatamente assim. Tinha negócios a Era, fazer, né? Particularmente no era, caso dela, né? Que era era representante do agronegócio. O agronegócio era uma. A China comprava mais de um terço, 80% da soja brasileira. Do que você Exato. estava falando? Do que é isso, né? Isso para não falar em petróleo, para não falar em minério de ferro, a Vale põe a mão na cabeça, né? Então, Sim, quando nós olhávamos nesse quadro, na semana seguinte, precisava mandar alguém lá se acertar, pedir desculpa para os chineses, né? claro. E aí a situação era exatamente essa. E o Brasil precisa de fortes investimentos em infraestrutura, né? E os chineses Claro. têm uma grande capacidade de investimento nessa área. Talvez não seja tão bom quanto teria sido há uma década atrás, mas ainda há muito espaço para isso. E claro que Esse. manter esse bom relacionamento com os chineses vale muito. E aí, só para pegar uma coisa mais antiga da história, é sempre bom lembrar, né? Quando a Companhia Siderúrgica Nacional foi construída no Brasil, isso só aconteceu porque Vargas ameaçou, já que os americanos não liberavam empréstimo para a construção da CSN, fazer negócio com os alemães por intermédio da Krupp, né, a grande metalúrgica alemã, que ainda hoje existe, né, como ThyssenKrupp. Aí os americanos falaram, espera aí que a gente pode conversar. E aí o Exim Bank americano fez um empréstimo, se construiu a Companhia Siderúrgica Nacional, cuja dívida foi quitada durante a guerra vendendo o quê? Aço da CSN para os americanos para abastecer o Exatamente. esforço de guerra. Então, é preciso ser realista e pragmático nessas relações com outras potências.